As lentes são ferramentas cruciais para produções de belíssimas imagens, seja no cinema ou seja na fotografia. Embora ambos os universos compartilhem muitos princípios ópticos semelhantes, há diferenças significativas entre as lentes projetadas para fotografia de cinema e para fotografia still. No vídeo de hoje, a gente vai explorar as principais diferenças entre lentes de cinema e lentes de fotografia, destacando as principais similaridades e disparidades em termos de padrão óptico, robustez, construção, durabilidade, mount e características, briefing, controle total de exposição e suas devidas funcionalidades. Quer saber mais? Fica aí no vídeo. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rod Cauí. Se você não está inscrito aqui no canal, considere se inscrever agora para continuar recebendo mais conteúdos como esse que abordam o universo audiovisual como um todo. Bom, antes da gente mergulhar nas diferenças, é importante a gente destacar que existem muitas semelhanças entre elas, tá? Entre lentes de cinema e lentes de fotografia. Ambas compartilham conceitos básicos como a distância focal, a abertura máxima, a profundidade de campo, nitidez, e ambas também são construídas com elementos ópticos que são cuidadosamente preparados para produzir imagens de alta qualidade e alta definição. Porém, as lentes de cinema e fotografia são projetadas para aplicações completamente diferentes, o que leva a diferenças significativas em sua construção e, obviamente, em seu desempenho. Bom, para a gente começar a comparação entre elas, eu acho importante a gente falar aqui de padrão óptico. As lentes de cinema e foto são projetadas com padrões ópticos e finalidades completamente diferentes, né? As lentes cine são projetadas para produzir imagens com uma aparência mais cinemática, entre aspas, mais cinematográfica, o que significa que essas lentes elas têm uma tendência a ter uma maior profundidade de campo e uma menor nitidez de borda a borda, né? Ou seja, aquela famosa imagem cremosa, né? Aquela imagem macia. Isso tudo é feito para criar um visual mais suave, mais natural e mais orgânico na imagética como um todo. Já as lentes de foto são projetadas para produzir imagens mais nítidas e com uma maior resolução, que são destinadas a serem vistas em grandes formatos, como impressões de grandes dimensões, outdoors, totens, revistas e etc. As lentes cine geralmente vão ter anéis de abertura manual, foco manual, zoom manual, e a ideia é permitir ajustar a exposição e o foco precisamente conforme a necessidade da cena, tá, galera? Ou seja, controle total, controle e precisão total, né? As lentes de foto, principalmente as analógicas, elas também podem trazer anéis de abertura manual, diafragma manual, foco manual, mas na maioria dos casos não vão oferecer o mesmo nível de controle preciso de exposição que as lentes de cinema, tá? As lentes cine já vão vir de fábrica com diafragma desclicado, que permite um controle muito mais preciso, né, da abertura, e é importante porque determinadas situações que você está filmando uma cena que se passa numa interna história e a câmera continua num plano sequente que vai para uma externa, você consegue fazer essa transição de ambiente de forma suave através do diafragma, sem o hard stop, né, que as lentes de foto oferecem. Importante a gente entender que tudo em lente de cinema focado é construído para se ter controle total, tá? Para se ter precisão total em todos os ajustes, diferente aqui das lentes de foto. Bom, e uma das coisas que mais chama atenção quando a gente compara lente de cinema e lente de fotografia, o primeiro impacto, óbvio, é o corpo, é a construção, é a característica física aqui dessas lentes, tá? As lentes de cinema são construídas com materiais mais robustos, né, do que as lentes de foto, o que deixa as lentes cine muito mais duráveis, e são lentes que são capazes de suportar condições muito mais rigorosas, sets muito mais pesados, situações muito mais pesadas, transporte frequente, passar em mão de mão frequente e uso em situações de ambientes externos ou internos em condições adversas. Então o projeto de construção dessas lentes é absurdo, né? A gente chama de tanque de guerra. Além disso, as lentes cine são muito mais pesadas, obviamente, do que as lentes de foto aqui, e isso é devido, óbvio, à composição, né, dos materiais que fazem aqui esse tipo de lente, que são muito mais resistentes, né? Materiais como alumínio, metal, titânio e outros compostos, tá, galera? Já as lentes de foto, no geral, são feitas de materiais muito menos duráveis e são geralmente, por consequência, muito mais leves e muito mais compactas, né? Mais portáteis, né? Mais fáceis de manusear em condições normais de fotografia e estilo. Então são vantagens e desvantagens, finalidades completamente diferentes. Lembrando que esse conteúdo é patrocinado pela Film House Rental, a mais moderna locadora disponível com as melhores soluções e equipamentos cinematográficos na melhor região de São Paulo, Avenida Paulista. Para conhecer o catálogo completo, acesse www.filmhouse.com.br.
Além disso, as lentes de cinema possuem engrenagem em relevo, né, que é o que a gente chama de gear, né, aqui nos anéis de foco, zoom, diafragma, o que permite, né, esse controle total, que é uma tecla que eu estou batendo muito aqui na explicação para vocês, e total precisão quando essas lentes são usadas em sistemas aí de follow focus, sejam sistemas manuais ou remotos, beleza? Ainda em construção, uma outra diferença importante em lentes de fotografia e cinema é a questão do grau de rotação de foco, né? As lentes de cinema geralmente possuem os anéis de foco que giram cerca de 270 graus ou mais, tá? Enquanto as lentes de foto têm um anel de foco geralmente em cerca de 90 graus, tem lente que vai ter um giro de foco maior, e esse grau de rotação maior, consequentemente, os ajustes são muito pequenos, específicos na focalização, o que é essencial, né, para a gente fazer o hack focus, né, criar imagens nítidas e precisas em situações que o foco está mudando constantemente, né, acompanhando um assunto, acompanhando uma pessoa. Já por outro lado, as lentes de foto geralmente tem um anel de foco que é mais curto, que a gente chama, né, mais fácil, mais rápido de girar, permitindo, né, que os fotógrafos consigam ajustar rapidamente o foco para capturar imagens em movimento rápido. Então, resumindo, as lentes cine têm um grau de rotação de foco muito maior do que as lentes de fotografia, o que permite um controle muito mais preciso do foco, beleza? Outra diferença importante a ser mencionada é a marcação em metros. As lentes cine são marcadas em metros, e isso se deve ao fato que a medição em metros é o padrão na indústria cinematográfica, e a marcação de distância é uma parte muito importante da lente. A marcação em metros permite que o foquista, o operador de câmera, ajuste o foco de forma precisa. Novamente a gente vai bater na tecla de precisão. Bom, agora falando um pouco de mount, as lentes cine são frequentemente projetadas em dois mounts, né, comumente difundidas nos dias de hoje, que é o mount PL, que é o Positive Lock, e o EF Canon. Esses dois mounts são muito populares e permitem que as lentes cine sejam usadas com uma ampla variedade de câmeras, tá, galera? Já as lentes de fotografia têm mounts fixos e são específicos para um modelo ou uma marca. Falando um pouco sobre o mount PL é um tipo de montagem de lente muito comum em câmeras de cinema profissionais, tá? Que tem bocal PL, né? Esse mount foi criado pela ARRI, e a vantagem do mount PL é que ele foi projetado para ser extremamente seguro, firme, estável, tá? Encaixe preciso e apertado, o que minimiza totalmente as possibilidades de movimentos, né, indesejados, inesperados da lente durante a filmagem, durante um movimento de câmera, tá? E isso é muito importante quando a câmera está em movimento ou quando ela está sendo usada em condições de vibração, ou até mesmo quando você está usando um motor de foco na lente que tem muita força e também pode gerar vibração no sistema. Então, resumindo, o mount PL é muito mais firme, muito mais forte, muito mais sólido, muito mais confiável, e é o padrão da indústria cinematográfica. T-stop versus f-stop. As lentes de foto geralmente usam a abertura f-stop, tá, galera? Enquanto as lentes de cinema usam a abertura T-stop. Então vocês já devem ter reparado essa escala, tá? A diferença entre os dois é que o T-stop ele é uma escala que mede a quantidade exata de luz, né, que realmente entra na lente, enquanto o f-stop mede a quantidade de luz aproximada que é projetada pela lente, tá? Sendo um valor teórico baseado na distância focal. Isso significa que a abertura T-stop é muito mais precisa, é totalmente precisa e consistente em termos de exposição. E essa é uma diferença crucial entre lentes de cinema e lentes de foto. Por último, e não menos importante, o lens briefing, tá? Briefing é o efeito em que a distância focal aparente da lente muda à medida que o foco é ajustado. Isso é muito mais perceptível em lentes de foto do que em lentes de cinema. Moral da história, quando você está com foco em primeiro plano e você vai passar o foco para o infinito, para um segundo plano que está longe, as imagens distorcem, elas crescem ou diminuem, como se a lente respirasse. Literalmente respirasse. Por isso a gente chama esse efeito de lens briefing, né? E no cinema, como a gente está sempre falando de precisão, a tendência é que as lentes de cinema sejam tão bem construídas que elas não vão oferecer lens briefing na maioria dos casos, ou vão ter lens briefing quase zero ou muito reduzidos, para não tirar a atenção do seu assunto, né? Para que essa distorção, essa respirada não tire o telespectador da cena. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham conseguido entender de forma clara as diferenças entre lentes de cinema e lentes de estilo, entre preços de lentes de cinema e preços de lentes de estilo, finalidades, complexidades e objetivos entre cada um desses universos. As lentes de cinema são incríveis demais, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Novamente, convido todos
vocês a se inscreverem aqui no canal e também convido vocês a participarem lá do meu Close Friends. Lá eu abordo diversos assuntos relacionados ao universo audiovisual, ao universo do cinema, teoria, técnica, tecnologia no cinema e diversas outras pautas relevantes nesse universo que a gente tanto ama, que é o universo do audiovisual. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá agora, @rodcauê, para ficar ligado em todas as novidades. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!